Fala, meu amigo, fala, minha amiga, eu sou o Felipe Luna, muito bom dia para você que está começando o seu dia. Assunto sério aqui, tá? Eu quero externar algumas coisas sobre a narrativa que vem se criando contra o Bahia, tá? É uma narrativa perigosa, é uma narrativa, de certa forma leviana, tendenciosa e que, na minha visão, cara, é sempre utilizada para é sempre colocada para expor o Bahia de uma forma pejorativa, sabe? Como um time que não tem campo, um time que o gramado não funciona, que é impraticável o futebol, como se o Brasil inteiro, todos os gramados fossem perfeitos, tá? Então eu quero conversar um pouquinho sobre isso aqui, porque isso tá chegando num nível, cara, que existem problemas, claro, a gente não tá tirando isso aqui, e eu vou falar sobre esses problemas, mas eu acho que tá demais. Eu acho que estão aumentando demais esses problemas, tá bom? Então fica até o final do vídeo para você entender o que eu quero falar sobre isso e para ver se você concorda. Então já vai, ó, se inscrevendo aqui no canal, ativa o sininho, deixa o like, dá essa moral pra gente. Estamos trazendo conteúdo aqui diariamente. A gente, claro, fala do Bahia todo santo dia aqui, porque o Bahia é um clube que tá dando orgulho pra gente aqui do futebol nordestino. Você pode gostar ou não do Bahia. Assim, não tem como negar, né, que não tem como você dizer que realmente é um clube que não tá indo bem, tá indo muito bem, inclusive. Toda temporada vem evoluindo, tá? Então te inscreve aqui, ajuda a gente aqui nesse projeto independente, sem patrocínio aqui, a fazer esse trabalho, tá bom? Vamos lá, eu quero começar aqui colocando aqui essa foto, tá? Pra gente analisar aqui, tá? Acho que a imagem deve estar aparecendo para vocês. Essa aqui hoje é o atual momento do gramado da Arena Fonte Nova, tá? E de cara, eu já quero começar falando aqui que tá horrível. Tá horrível, tá horrível. O gramado ele tá muito feio, sabe? A impressão que dá é que ele tá muito desgastado, sabe? A impressão que dá é que faltou um cuidado. E aí eu tô falando aqui de um cara leigo. Eu não sou um cara que, eu não sei nem qual é o nome da ciência que se dá, o cara que cuida aí de gramado e tudo mais, faço a mínima ideia. Mas assim, a impressão que dá a olho nu é que faltou cuidado, sabe, para que esse gramado ele pudesse estar numa condição aceitável visivelmente, tá? Esteticamente. Eu vou falar por quê. Porque, cara, quando você vai pro jogo, que você analisa o jogo, seja sincero, analise a partida, as partidas acontecendo na Arena Fonte Nova. Não é um gramado perfeito, mas é um gramado realmente que não é impraticável o futebol, porque eu discordo completamente. Tá? Eu acho que o gramado tende a melhorar, sim, mas é um gramado que é aceitável, sabe, para jogar futebol. Não é o ideal. E assim, quando a gente fala de alto nível de futebol, a gente realmente tem que entender que o Bahia hoje, no patamar que ele se encontra, com a parceria que ele tem com a Arena Fonte Nova, sabe, com os investimentos que são feitos, com os jogadores que ele tem, é inaceitável realmente esse gramado estar disponível para o Bahia dessa forma. Tá? Se a gente for analisar, inclusive, o gramado hoje do Barradão tá melhor do que o da Arena Fonte Nova. A gente tem que aceitar isso e falar isso. Você pode ser clubista ou não, mas há de convir que o gramado tá melhor. Agora, a dizer que o Bahia ganha os seus jogos em casa só por conta do gramado, aí é falácia, irmão. Aí é falácia. A gente precisa falar, inclusive, do Palmeiras, porque o Palmeiras ele tem um gramado sintético. Vou colocar aqui. Isso aqui é as imagens do ano passado, tá? Do ano passado. Um gramado muito feio, cara. Um gramado muito feio, sabe? E assim, esteticamente. Tem um agravante maior, né? Os jogadores falam que jogar no gramado sintético é totalmente diferente de você jogar num gramado, né, orgânico. Um gramado de verdade, sabe? Um gramado natural, sabe? Então, assim, é totalmente diferente. Então, se a gente olhar esteticamente, a gente vai ver isso aqui. E ano passado se falava muito, ó, o Palmeiras ganha os seus jogos em casa porque ninguém gosta de jogar no gramado sintético. E não era isso. Não era isso. Tá? O Palmeiras ganhava seus jogos em casa pela sua competência. Assim como o Bahia ganha os seus jogos em casa por conta da sua competência. Tá? E o Bahia já perdeu jogos em casa esse ano. Jogos ali que a gente olhava e falava, ó, não dá pra perder esse jogo, o Bahia foi lá e perdeu. Na Arena Fonte Nova. Então quer dizer que quando ganha, só ganha por conta do gramado, e quando perde é porque é um time ruim? É porque é um time que não entrega? Sabe? Mas aí você vê o desempenho do Bahia fora de casa, né? E não rende a mesma coisa, porque só ganha no gramado. Cara, isso é uma burrice.
um comentário como esse é de uma burrice sem tamanho. Sabe? É de uma burrice sem tamanho, não faz o menor sentido. Quem assiste os jogos do Bahia, quem acompanha o dia a dia do Bahia, sabe que é muito mais uma questão de postura do time fora de casa do que o gramado. É uma questão de uma postura. A gente vai entrar num outro debate aqui, tá? Mas a verdade é que você colocar pro Bahia uma conta que não é a dele, colocar que, não, porque o gramado ele é ruim, sabe? Por isso que o Bahia já é acostumado a jogar nesse gramado ruim, por isso que as coisas acontecem. Aí, cara, aí você tá buscando algo que prejudica o time. Uma mentira contada várias vezes se torna verdade. O Bahia, pega o desempenho do Bahia em casa ano passado. Pega o desempenho do Bahia jogando em casa em 2023. Foi até um pouco menor comparado a 2024. Você vê, cara, e o gramado não estava esteticamente nessa visão. Óbvio, repito, eu já falei no começo do vídeo, vou repetir aqui do meio para o final do vídeo. Esse gramado, ele precisa ser melhor tratado, ele tem que ser mudado. Inclusive, a ideia é que ele seja mudado mesmo para um outro gramado. Dá para fazer isso agora? Não dá. Assim como, por exemplo, se eu fazer o Aliens, não dá para mudar assim de uma hora para outra. Assim como se você for, por exemplo, para um outro gramado que é criticado, assim, não dá para fazer isso agora. Não dá para fazer. Eu acho que o que tem que ser feito é uma padronização. E isso é muito porque falta uma liga. Uma liga minimamente decente não deixaria isso acontecer. Existiria um padrão nos gramados. Claro que no Brasil existe um problema de que é muito de região. Na Bahia, é um clima mais seco, mais quente. Se chegar no Rio Grande do Sul, é um clima mais frio, um clima mais úmido. Então, assim, o gramado ele consegue se sustentar mais, consegue ter uma qualidade maior. Então, cara, tem que se fazer um estudo para que se chegue a um denominador comum de como deixar, pelo menos próximo do ideal, todos os gramados no Brasil. Agora, querer rotular que o Bahia só está fazendo uma boa campanha porque está jogando num gramado ruim e os adversários não conseguem jogar nesse gramado ruim, aí é loucura, cara. Aí é loucura, sabe? É um gramado que está realmente acabado aí. A gente vê que está acabado. Mas o futebol, ele flui. Não flui da forma ideal. Repito mais uma vez. Não flui da forma ideal. Mas é um gramado que dá para você ter um jogo de futebol. Dá pra você ter um jogo de futebol. Então não tem essa, cara, de ficar querendo rotular. É sempre uma coisinha, cara. Sempre um negocinho com os clubes do Nordeste. É porque só ganha porque, sei lá, a torcida é hostil. Só ganha porque o gramado é ruim. Só ganha porque é desgastante ir pra lá. Só ganha por isso, aquilo. Pelo amor de Deus, cara. Vamos parar com isso, cara. Vamos evoluir. Vamos dar a César o que é de César. Vamos valorizar. O Bahia faz uma boa campanha. O Bahia tá brigando pelo G4. O campeonato inteiro. Não é só agora, não é só no começo do campeonato, é o campeonato inteiro. Para rotular que só vence, só triunfa, porque o gramado é ruim, ele sabe jogar no gramado ruim, os outros não sabem jogar no gramado ruim. Aí, cara, é um debate muito raso que eu não tenho a menor paciência de entrar nisso, tá? Quer saber a tua opinião? Comenta aqui. Você concorda, discorda do que eu falei? E é claro, daqui a pouco eu tô voltando com mais um conteúdo, tá bom? Um abraço, até já. Tchau, tchau.